Bom dia, Vintage! É uma alegria estar com vocês aqui essa manhã, uma alegria da parte de Deus, uma graça de Jesus, a gente poder estar aqui, louvar ao nome dEle, glorificar, exaltar o nome de Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz, estou nervoso, obviamente, mas Jesus é bom e isso que importa. Eu agradeço a oportunidade dos pastores da igreja de me confiar o púlpito para pregar o evangelho. E eu estou extremamente feliz, estou extremamente grato a Jesus, porque isso é uma obra dele. Para quem não me conhece, meu nome é William, eu sou um dos líderes aqui da igreja. Aqui está minha esposa, a Leandra, o nosso baby ali, o Murilo, no colo. Leandra, tua vida é uma benção. Tua vida é uma benção. Por que eu digo isso? Porque a Leandra, ela ouviu esse sermão que eu vou pregar hoje, acho que umas 30 vezes essa semana. Ela não aguenta mais escutar, mas ela vai escutar mais uma vez. Ela está aqui. Graças a Deus pela tua vida, meu amor. Tu é uma benção para nossa casa, uma benção para a minha vida. Meus irmãos, eu quero pregar nesta manhã em cima do título aqui, Os Dois Caminhos, a Estrada da Morte e o Vivo Caminho. Desde já eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês, em Efésios, capítulo de número 2, os versículos de 1 a 10 a gente vai abordar aqui esta manhã. E eu creio que Jesus vai ser exaltado através dessa mensagem. É o nosso objetivo aqui nessa manhã. Antes de a gente entrar dentro do sermão, não é novidade para ninguém aqui, não é descoberta para ninguém aqui que a vida ela é feita de escolhas. Todo mundo já deve ter percebido isso. Que às vezes a gente tem escolhas mais difíceis, mais complicadas de se tomar, às vezes são escolhas mais simples, mais fáceis de se fazer, mas que a gente vive tomando decisões, vive tomando escolhas, vive tomando caminhos para seguir, para ir, né? Às vezes a compra de um carro é uma decisão difícil, às vezes por mais que o nosso orçamento seja baixo, mas ainda a gente tem opções ali, né? A cor do carro, o modelo. Talvez a gente escolha pegar um carro mais antigo, mas com mais opcionais, mais apetrechos, mais acessórios. Ou a gente escolha pegar daqui a pouco um carro mais atual, mais novo, mas com menos apetrechos, menos opcionais, mais lisinho, né? Eu lembro até hoje, quando eu e a Leandra, a gente foi comprar o nosso primeiro carro, nosso orçamento não era alto. Eu olhei um carro lá, eu falei, amor, nossa, esse carro é muito triste, olha só de coisa que tem até um negócio aqui para acender cigarro, nem fumo, mas tinha lá. Então, às vezes a gente pega e a gente fica assim, nossa, será que a gente tomou uma decisão boa? Será que essa escolha foi bom? Futuramente a gente fica, nossa, mano, acho que não foi, né? O carro parece um Tim Maia com a Amy Winehouse junto, bebe que nem um cavalo, mas tá lá, são escolhas. Às vezes a gente olha para essas decisões e a gente fica, nossa, não, mano, foi uma decisão boa, o carro é bom e tudo mais, é grande, espaçoso. Mas são decisões, talvez daqui a pouco a decisão de escolhas, sei lá, num restaurante, será que a gente vai no mesmo lugar de novo? Ou será que hoje a gente muda? Será que a gente está ali em um grupo de galera, vamos no mesmo lugar lá que a gente conhece, a gente já sabe lá que a comida é boa, tem um combo que a gente pede, racha todo mundo junto aqui, é melhor. Ou talvez tem dias que a gente está mais ousado, vamos pedir uma coisa diferente, vamos enlouquecer, vamos pegar aqui a lista do iFood, vamos ver o que tem aqui e pede uma coisa diferente. Às vezes a gente se arrepende, às vezes não, mas são escolhas que a gente faz. Às vezes a gente está em casa ali, sei lá, vendo nossos streams ali, é HBO, é Netflix, e a gente fica ali rolando, aquele streams ali, a gente fica horas procurando um filme e ainda acha um filme ruim. Mas são decisões que a gente toma e às vezes, dentro dessas escolhas, dentro dessas decisões, existem algumas opções boas e algumas opções ruins. Se você, por exemplo, vai olhar na Netflix, vai ser difícil de achar uma coisa boa lá dentro, mas às vezes tem um filme bom, uma coisa legal para olhar. Às vezes você vai num restaurante, tem muitas opções boas e poucas ruins. A verdade é que na vida há coisas triviais que a gente vive, o que a gente vai fazer, que você pode ter opções boas e opções ruins. Mas a verdade é que há algumas decisões na vida em que não são assim. Há situações em que a gente tem apenas dois caminhos, duas escolhas. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã.
Só que o interessante é que dentro dessas duas opções que a gente tem que tomar, uma é tão obviamente melhor do que a outra que nem teria de haver dúvidas ou a gente se perguntar qual que a gente vai escolher. Uma é tão obviamente sublime, superior, melhor, que não há dúvidas, não há o que a gente perguntar, será que a gente escolhe por aqui ou aqui? Mas que ainda assim, estranhamente, as pessoas não optam por esse caminho. As pessoas não escolhem esse caminho. Vamos então ao texto de Efésios hoje. Paulo ele vai nos mostrar esses dois caminhos, dentro do versículo 1 ao versículo 10. Para a gente ver aqui. Vamos ler o texto, a palavra de Deus. Diz assim, Ele lhes deu... já começou errado. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus pela sua palavra. Essa palavra, esse texto em si já é um conforto, já é um alívio, é um bálsamo para as nossas vidas. Vamos lá então. O primeiro caminho que Paulo vai traçar, que eu quero trazer para vocês aqui, é o terrível caminho sem Jesus. Qual é o estado, qual é a condição que Paulo vai mostrar de alguém que está trilhando um caminho, de alguém que está trilhando uma vida, percorrendo o curso desta vida aqui sem Jesus? Qual é a condição que essa pessoa se encontra? Qual é a condição em que alguém pode estar sem ter Jesus em sua vida? Então Paulo ele vai começar a mostrar o que é alguém, o que é uma vida sem Jesus. E como é que ele vai trazer isso? Primeira coisa que Paulo vai trazer é um caminho de morte. Olha o versículo 1. Paulo ele diz, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em vossas transgressões e pecados. Os nossos pecados, aquilo que a gente fere a lei de Deus, as nossas transgressões, aquilo que a gente desobedece, aquilo que Deus instituiu como correto, como certo, aquilo que faz parte do seu caráter. A gente transgride diariamente. Uma pessoa sem Jesus, ela vive em rebelião, a sua vontade é totalmente contrária à vontade de Deus. As pessoas sem Jesus vivem dessa maneira. E por que Paulo vai trazer aqui, vai mostrar, vai caracterizar que uma pessoa sem Jesus é uma pessoa que está morta? Paulo vai falar aqui da morte espiritual. E ele caracteriza que uma pessoa sem Jesus é uma pessoa que está morta. Por que ele traz isso? Paulo, então, ele vai usar o exemplo da morte para nos mostrar o estado de uma pessoa sem Jesus. O estado de uma pessoa sem Jesus, uma pessoa morta, a gente muitos aqui talvez já devem ter a infelicidade de ter ido em um velório, e a gente vê ali uma pessoa que está sem vida. E ali, muitas vezes, tem os parentes, pessoas mais próximas estão ali ao lado dessa pessoa, talvez choram em cima dela, conversam com ela, chamam, e essa pessoa não reage. Ela não ouve o que a pessoa está dizendo, ela não sente. Paulo ele vai dizer que uma pessoa que não tem Jesus é uma pessoa que está nesse estado. Ela não escuta Deus, ela não vê Deus, ela não sente Deus. Ela está totalmente inerte àquilo que Deus faz, àquilo que Deus fala, àquilo que Deus mostra. É óbvio que hoje a gente
com os nossos olhos descobertos, podemos enxergar a face de Deus e a gente vê Jesus em tudo. Por isso que a gente diz que é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Ele. Na natureza a gente vê a beleza do nosso Criador. Mas Paulo ele vai dizer que uma pessoa sem Jesus está nesse estado. Ela não consegue enxergar. Ela não consegue ouvir. Ela não consegue falar, ter contato, ter intimidade com Deus. A vida dela está totalmente apartada de Deus. Isso nos traz algo muito importante que a gente tem que atentar. Uma pessoa que está morta, espiritualmente falando, ela não sente a dor do pecado. Ela não sente o que o pecado está fazendo com a vida dela. Isso é um alerta para nós. Por quê? Porque muitas vezes a nossa frieza espiritual e aquele pecado que a gente está domesticando, talvez no início você pecava, pecados rotineiros, aquilo que você não se arrepende, e no início talvez te trazia algum remorso, trazia algum sentimento, um arrependimento falso. Você ficava meio entristecido, mas depois de tanto fazer isso, isso já não mexe mais com você. Você lembra quando o salmista vai orar? No capítulo 51 de Salmos, no verso 12, ele diz: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Por quê? Porque o salmista, diante do pecado, diante da tristeza, porque imagina, você toca em alguém que está sem vida, totalmente morto, essa pessoa pode baterem nela, pode espancarem ela, ela vai estar ali. E será que o pecado na tua vida não está assim? Você sente tristeza, dor. Quando você peca, você corre aos pés de Jesus? Ou isso já não... Você já está frio? Ou você já está inerte? Aquilo não... Isso é um alerta para nós. Segundo ponto que Paulo vai trazer, então. O terrível caminho sem Jesus é um caminho de morte. É um caminho também de desobediência guiado pela cultura. Olha só o que Paulo vai dizer. No versículo 1 ele diz que nós estamos mortos em nossas ofensas e pecados. No versículo 2 ele diz: nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo. Uma pessoa que não tem Jesus é uma pessoa que está andando num caminho de desobediência guiado pela cultura. Essa pessoa, tudo que a cultura disser que é correto, essa pessoa vai fazer e vai apoiar. Tudo que a cultura disser, isso aqui é bom, isso aqui é legal, isso aqui é errado, é isso que ela vai apoiar e ela vai se guiar, vai colocar os seus princípios em cima daquilo. Se a cultura está dizendo que é certo matar uma criança dentro do ventre de uma mãe, é isso que essa pessoa vai seguir, é isso que essa pessoa vai apoiar. Se a cultura está dizendo que é certo a gente colocar músicas totalmente impróprias, sexualizando uma criança de 3, 4 anos, com músicas de conotação sexual, se a cultura está dizendo que isso é correto, isso é certo, é isso que essa pessoa vai fazer. É isso que a pessoa vai apoiar. São pessoas totalmente... Se tu for conversar e perguntar o que tu pensa sobre isso? Eu não sei, eu acho que é assim, eu nasci assim, na minha família eu fui criado assim, e é assim que vai ser. Pessoas totalmente guiadas, pessoas totalmente cegas. Paulo vai dizer, na carta aos Coríntios, que o Deus desse século, que é o diabo, cega os olhos do entendimento dos incrédulos para quê? Para que não resplandeça neles a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. Paulo ele está falando que o curso deste mundo é guiado por Satanás. A cultura, tudo isso que a cultura mostra, tudo isso está sendo guiado pelo diabo. Então, o que o diabo faz? Ele cega os olhos do entendimento das pessoas para que isso as pessoas apoiem, concordem, vivam, e seus princípios estão em cima disso. A vida delas é guiada em cima dessas coisas. Essas pessoas, elas não têm opiniões firmes. Essas pessoas, elas têm opiniões nitidamente guiadas. Nitidamente, se tu for conversar com elas, elas não vão saber quando que elas concluíram o que elas estão pensando, quando que elas pensaram isso, elas não sabem. E muitas vezes elas têm até medo de terem opiniões. Muitas vezes talvez elas até não concordem com isso, mas está todo mundo fazendo, vamos fazer junto. É o que a maioria quer, né? É o que a maioria está fazendo, vamos fazer também. Esse é o estado de uma pessoa que não tem Jesus. É um caminho de morte.
É um caminho desobediente, guiado pela cultura. É um caminho desobediente, guiado pelo diabo. Olha o que Paulo fala ainda dentro do versículo 2. Eles andam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essas pessoas, elas andam como que Satanás estivesse com uma coleira no pescoço delas, totalmente guiadas pelo diabo. Essas pessoas estão tomadas de demônios. Uma pessoa sem Jesus, ela não serve um outro rei. Só há dois senhores. Só há dois caminhos a seguir. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou Jesus reina na sua vida, ou o diabo reina na sua vida. Não existe isso que a cultura mostra, que talvez que todos os caminhos levam a Deus. De onde que você tirou isso? De onde? Quem disse isso? Essas pessoas, a mente delas está cega, o seu entendimento está totalmente obscuro. E aqui, quando a gente fala que são pessoas que andam num caminho de desobediência, guiado pelo diabo, talvez você pense que são pessoas que andam por aí se rastejando, com os olhos virados, mão para trás, torcida, sobem as paredes, mas não é isso. Há um estado muito pior. Há um estado, assim como Judas esteve. Você se lembra de Judas? A Bíblia vai dizer que o diabo entrou em Judas. E o que Judas fez? De uma maneira muito racional, de uma maneira muito sensata. Ele vai lá, trai Jesus, vende, escondido. A Bíblia vai dizer que ele procurou um momento para entregar o nosso Salvador. E ele estava tomado de demônios. O diabo estava reinando. São pessoas que talvez você olhem, tem uma aparência boa, fazem boas coisas, fala bonito, fala legal, é educado, né? Mas no seu coração está maquinando mal. No seu coração há demônios que fazem ferver a sua mente de ódio, de porcarias. São pessoas que andam nesse estado. Olha que terrível é um caminho de alguém sem Jesus. É um caminho de morte, um caminho de desobediência, guiado pela cultura, guiado pelo diabo. Mas ainda não, Paulo não termina aí. Ele começa a dizer, é um caminho de desobediência guiado pelos prazeres da carne. Olha o que ele vai continuar dizendo dentro do versículo 3 agora. Entre eles também, nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aqui são pessoas que andam segundo o seu coração. Provérbios vai dizer, enganoso é o coração do homem. Mas ainda assim, tem pessoas que vivem, não têm compromisso com nada, não têm compromisso com a família, só vivem voltados, o centro da sua vida são seus desejos. Vivem para satisfazer aquilo que a sua carne anseia. Já convivi no colégio com amigos meus, em que é interessante de você ver como a carne ela é insaciável. Só uma coisa que preenche o vazio da alma humana, e esse alguém é Jesus. Você pode tentar achar prazeres em todos os lugares da terra. Você pode viajar um mundo afora. Você pode atravessar o mundo. Você não vai encontrar algo que preencha o vazio que você sente dentro de você. Só há uma pessoa, só há alguém, só há um Senhor que preenche de maneira completa e cabal, e esse alguém é Jesus. Então, são pessoas que, já vi amigos meus satisfazendo de maneira tão loucamente os desejos da carne, em que eles começam, sei lá, vamos fumar uma maconha, vamos fazer isso, vamos se drogar aqui, se drogar ali. Mas daqui a pouco já não tá bom, né? Vamos fazer uma coisa mais forte, vamos misturar isso aqui, vamos começar a fazer outras coisas, vamos se enlouquecer, e daqui a pouco parte para maconha, é cocaína, é o crack, e daqui a pouco é a morte. Não conseguem se segurar. E é assim uma pessoa que não tem Jesus. Uma pessoa não consegue satisfazer, talvez isso não esteja em drogas, talvez isso você esteja satisfazendo em outros lugares, é o seu emprego, talvez é a sua carreira profissional, você está tentando satisfazer, isso é a sua vida. Tira isso de você e você morre. Tira isso de você, você não tem sentido a tua vida. Paulo está dizendo que o caminho sem Jesus é um caminho assim, de desobediência,
guiado pelos prazeres da carne. Isso é terrível demais. E ele conclui o versículo, ainda dentro do versículo 3. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo ele vai dizer que o fim desse caminho é a ira de Deus. O final dessa estrada, o final desse caminho é a fúria de um Deus santo e justo. Isso é terrível. Talvez você esteja pensando, quando a gente vai retratando, vai dizendo aqui, vamos mostrando o que é uma pessoa sem Jesus, e talvez você pense, o William deve estar falando, sei lá, de um criminoso, de um serial killer. Talvez ele está falando de um cara que esteja na penitenciária, de uma segurança máxima, dentro de uma solitária. Mas não, Paulo está retratando uma pessoa sem Jesus. Talvez você pense, está forçando, não é tão assim, não é tão ruim assim, será? Será que é? Será que o pecado é tão mal assim, a ponto de deixar uma pessoa nesse estado? A ponto de fazer isso com as nossas vidas? Será que, eu acho que talvez Paulo está forçando um pouco. Acho que Paulo está dramatizando um pouco o que é o pecado, a maldade, a magnitude que o pecado é. Talvez Paulo está, sei lá, só para mostrar um argumento. E isso é bom a gente entender, isso é bom a gente saber o quão mal o pecado é. O pecado feriu o nosso Salvador. O pecado fez com que o nosso Salvador suasse gotas de sangue em cima de madeiro. Porque a fúria de Deus iria cair sobre ele. E olha só, se você ainda não está convencido de que o pecado, ou você, talvez antes, você tinha um temor de Deus em seu coração, mas agora você está frio espiritualmente. O pecado não mexe mais, não te faz você dobrar os seus joelhos todos os dias diante de Deus pedindo misericórdia. Eu quero mostrar então o pecado, o mal sem par. E eu quero mostrar aqui 7 demonstrações. Por que o pecado é a pior coisa que nós temos na humanidade? Porque o pecado é o pior mal que existe. Talvez você pense que o problema do Brasil são os políticos. Talvez você pense que o problema do Brasil é a corrupção. Talvez você pense que o problema do Brasil é o crime organizado ou o crime desorganizado. Talvez você pense que o problema do Brasil é o presidente. Eu digo para vocês que o problema do Brasil é que o Brasil está cheio de pessoas corrompidas e caídas em pecado, de corações distantes desse Jesus que falamos. E eu quero trazer 7 demonstrações por que o pecado é o pior mal que nós temos. Primeira delas, aquilo que luta e se opõe contra o maior bem deve ser o maior mal. O que se levanta todos os dias para que o maior bem... Qual é o maior bem que nós temos, senão Jesus? Qual é o maior bem que nós temos, senão Deus? A Bíblia vai dizer que a bondade de Deus chega aos céus. Não há ninguém que é melhor, é mais bom do que Ele. Agora, aquilo que se levanta e se opõe contra o maior bem, deve ou não deve ser o maior mal? O pecado, todos os dias, ele é de uma maneira traiçoeira, nos tirando daquilo que é o maior bem da nossa vida, que é Deus. Aquilo que se opõe contra Deus e luta contra Deus em cima de um campo de batalha é o maior mal. E o pecado faz isso. Segundo ponto, aquilo que é inteiramente mal, não tendo bem nenhum em si, deve ser o maior mal. Você já parou para perceber? Não sei se já te contaram isso, mas que o pecado não tem bem nenhum em si. Assim como a gente diz que Deus ele é inteiramente bom, inteiramente perfeito, inteiramente misericordioso, bondoso, e não há nenhum mal nele, o pecado é totalmente o contrário. Não há nenhum bem no mal. O pecado nunca deveria ser uma opção. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, no versículo 13, que o pecado ele é excessivamente maligno. Paulo vai dizer que Satanás ele é maligno, mas que o pecado ele é excessivamente maligno.
O pecado é traiçoeiro. O pecado, ele é mortal, ele mata. Terceiro ponto. Aquilo que é o único objeto da ira de Deus deve ser o maior mal. Olha só o que os puritanos diziam. E isso é muito interessante. O amor de Deus, ele flui nos diversos ribeiros em direção a tudo que ele tem criado. Contudo, a sua fúria corre somente por um canal, e este em direção ao pecado. A fúria de Deus, a face da ira de Deus está por uma estrada, está trilhando um caminho, e esse caminho irá diretamente ao pecado. Por isso que é terrível o estado de uma pessoa que não tem Deus, que não tem Jesus. Não estou dramatizando algo aqui. É uma pessoa que está na mira, está no alvo de um Deus santo, justo e bom. Quarto ponto, aquilo que separa a alma do bem maior deve ser o maior mal. O que Isaías vai dizer? Em Isaías, versículo 50, do capítulo 59, verso 2, Isaías diz: mas a iniquidade de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Essa é a má notícia. Que a iniquidade, o nosso pecado faz divisão, nos separa de Deus. Glórias a Deus, porque nós temos um Salvador. Glórias a Deus, porque nós temos um Deus santo, justo e misericordioso. Por quê? Porque para que o rosto de Deus não continuasse virado contra nós, Jesus na cruz do Calvário, Deus virou o rosto na face de Jesus. Deus desamparou o Filho dele para que nós pudéssemos ser amparados. Para que Deus pudesse olhar para nós, Jesus teve que tomar os nossos pecados sobre si, para que hoje nós pudéssemos ter proximidade a esse bem maior, que é o nosso Jesus. Ele teve que ser morto por causa dos nossos pecados. Ele teve que ser separado de Deus. Você consegue entender que o mal é a pior coisa que existe? Quinto, aquele que é a causa de todos os outros males deve ser o maior mal. Hoje é 11 de setembro, e toda vez que chega essa data, a gente se lembra do ataque do 11 de setembro. E isso é terrível. Todos os outros males que nós vivemos, todas as outras, guerras, destruições, mortes, tudo isso tem uma origem, uma causa, e tudo isso é por causa do pecado. Aquilo que é a causa de todos os outros males deve ser. Você nota que no pecado não há nada de bom? Em todos os outros males que vivemos, você, por mais ruim que sejam, você consegue talvez tirar algo de bom dali. A pobreza é extremamente ruim, é extremamente horrível, mas até nisso você consegue ver algo de bom. Agora no pecado não existe, não há nada. Deus pode usar o sofrimento, que é um dos males que nós temos, as angústias da nossa alma, para nos aproximar dele, para nos atrair para ele. Mas o pecado não. O pecado, a única coisa que ele faz é nos separar de Deus. Aquilo que é a causa. Sodoma e Gomorra foi destruída pelo quê? Por causa de quê? Por causa do pecado. Por que o dilúvio tomou toda a terra? Por que o dilúvio em que a terra ficou submersa em águas? Por causa do pecado. O pecado é um mal terrível e todos os outros males vêm dele. Alguns desses males se manifestam sobre o nosso corpo, doenças, feridas, dores. Outros desses males se manifestam sobre a nossa alma, tristeza, angústia. Sexto ponto. Aquilo que é pior, que o mais temível mal deve ser o maior mal. O que as pessoas mais temem hoje? Senão a morte, o inferno. O que as pessoas temem e vivem suas vidas com temor, com medo disso? O inferno, ele é o mais temível mal do ser humano. As pessoas temem ir para lá, mas ainda assim,
separa o inferno do pecado, isso não é possível fazer, mas ainda se que, de uma maneira didática, separássemos o inferno do pecado, o inferno é somente um lugar punitivo. E até na punição a gente encontra algo de bom. Agora, tira o inferno e o pecado ainda continua inteiramente ruim, inteiramente mau, inteiramente perverso, totalmente podre. Agora, aquilo que causou a morte do maior bem deve ou não deve ser o maior mal? Aquilo que fez com que Cristo sofresse, aquilo que fez com que o nosso meigo, sublime, poderoso Salvador sofresse, deve ou não deve ser o maior mal? Eu lembro de um hino da harpa cristã que eu amo muito, acho muito bonito. Eu acho que é o número 16, que diz assim: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Mas foi ali, pela fé, que meus olhos abri. Isso é glorioso, isso é bendito. Esse hino ele vai dizer assim: mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Bendito, louvado seja o nome de Jesus. Louvado, bendito seja o nome de Jesus. Você entende agora o quão grande, o quão maravilhoso, o quão bendito é a graça de Deus? Por que eu estou trazendo tudo isso? Que chato. O William vai ali e traz tudo isso. O cara, quando tem uma oportunidade de falar uma coisa boa, o cara vai trazer só coisa ruim. Mas para a gente entender o quão precioso é o perdão de Deus, a gente precisa entender qual é a magnitude do mal em que Ele nos perdoou. Para a gente entender a misericórdia de Deus, a gente tem que entender por que Ele foi misericordioso, o que nós fizemos. Os pecados que castigaram o nosso Cristo na cruz eram os nossos pecados. Jesus morreu pelos teus, pelos meus pecados. Agora, provavelmente, e isso que é, eu fico com uma pulga atrás da orelha. Jesus é ou não é o bem mais precioso que nós temos? Olha o que Jesus sofreu, olha o que Jesus passou para que eu e você pudéssemos estar diante da presença dEle, para que nós não pudéssemos estar afastados da presença dEle, para que nós pudéssemos ter intimidade com Jesus, para que nós pudéssemos falar com Ele e Ele nos escutar, para que as suas mãos não estivessem mais apartadas de nós, mas estendida a nós. O que Jesus teve que passar, encarar o cálice da ira de Deus para que nós pudéssemos tomar da água da vida. Agora, se Jesus é ou não é o nosso maior bem, se Jesus realmente Ele é o maior bem que nós temos aqui nessa terra, eu fico pensando aqui, por quê? Se eu falar aqui, talvez da sua mãe, você falar mal da sua mãe aqui em cima, você talvez nunca mais vai falar comigo. Você nunca mais vai ouvir o que eu disser, uma pregação minha ou o que eu falar. Se eu falar talvez da sua esposa, você provavelmente vai subir para cima de mim, vai querer me espancar, me matar. Agora, muitas vezes eu vejo pessoas que estão difamando o nome de Jesus, estão difamando a pessoa de Cristo. E tem gente que consegue ficar apático a isso. Estão falando do nosso meigo Jesus, do nosso meigo poderoso Salvador. Não há, meus irmãos, como ficar calado diante disso. Ele é o maior bem que nós temos. Ele deve ser pregado. Vamos lá, vamos continuar. Jesus, um Deus bondoso. Essa é a boa notícia. A má notícia, nós estamos caídos em nossos delitos e pecados. Olha o que Paulo vai dizer. E isso que é glorioso. Esses primeiros versos do versículo 4 do capítulo 2, isso aqui divide, é a divisão da nossa vida. É isso que faz, é como se fosse, como Vitorino Silva vai dizer, é um raio de luz entre as sombras.
Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Estamos afastados de Deus, andamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, somos filhos da ira por natureza. Não é o que a gente faz que nos torna alvos da ira de Deus. Não, por natureza. Desde que você nasceu, a gente já nasce nesse vale da sombra e da morte. A gente já nasce e um alvo está sobre a nossa cabeça, que é a ira de Deus. Desde que a gente nasce. Agora, diante de tudo isso, diante de tudo que a gente é, Deus faz algo. Paulo, ele traça, ele coloca, você é isso, 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 mas Deus fez algo. Nós éramos isso, isso, isso e isso, mas Deus fez alguma coisa. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Deus. Mas Deus fez algo. Mas Deus, sendo o quê? Rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Olha só como isso é bendito. Jesus é um Deus totalmente misericordioso, bondoso, majestoso. O nosso estado não era apenas apático quanto a Deus, não era apenas distante de Deus. O nosso estado diante de Deus era também contra Ele. Nosso estado diante de Deus, a nossa condição diante de Deus era também em rebelião contra Ele. Nós éramos inimigos de Deus, mas Deus fez alguma coisa. Mas Deus, que é rico em misericórdia, agora Ele nos coloca no novo e vivo caminho. Isso é poderoso, porque nós estávamos antes num caminho de morte, nós estávamos antes num caminho totalmente contrário a Deus, nós estávamos antes num caminho que nos levava à ruína, à morte eterna, à separação eterna. Agora nós estamos num caminho, no novo e vivo caminho, traçado e conquistado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, que era um caminho de desobediência guiado pelos prazeres da carne, guiado pela cultura, agora é um caminho de obediência guiado pelo Espírito Santo. Jesus disse que eu vou ir para o Pai, mas não vos deixarei sós, darei a vocês o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, para nos colocar, para nos manter, para nos motivar a estar nesse caminho. O que antes era um caminho de desobediência guiado pelos prazeres da carne, pela cultura, agora é um caminho de obediência guiado pela sua palavra. A palavra de Deus não é mais para nós um livro chato. A palavra de Deus não é para nós somente um manualzinho de regras. A palavra de Deus é um manancial de graça para a nossa vida. A palavra de Deus é como se o próprio Deus, como o pastor Daniel falou aqui essa manhã, como se o próprio Deus estivesse falando com nós. É isso que a palavra de Deus é para nós. Ela é um pão que nos alimenta. Ela é a água que mata a nossa sede. A palavra de Deus, agora, nós somos guiados por ela. O que antes era um caminho de desobediência, guiado pelos prazeres da carne, pelo príncipe da potestade do ar, pelo diabo, agora é um caminho de obediência guiado pela vida de Jesus. Perceba, meus irmãos, Jesus não somente morreu por nós, Jesus viveu por nós. A vida de Jesus agora é colocado dentro da teologia, nós vemos isso como uma justificação. Toda a vida perfeita de Jesus, plena, completa, totalmente suficiente, que agrada ao Pai, é colocada em nossa conta. E toda a nossa vida ruim agora é colocada na conta de Jesus. A nossa vida é guiada agora pela vida de Jesus. O que Ele fez, o que Ele faz ainda, como Ele é, como Ele age, é isso que nós fazemos, é isso que nós nos guiamos. A vida de Jesus. Jesus não morreu somente para nos... Aí a gente vê algo glorioso dentro das Escrituras, que Jesus não morreu somente para possibilitar uma salvação. Jesus morreu para nos salvar. A obra de Jesus é completa. Ele não salva você e te larga. Vai lá, campeão, vai até o final, segue firme aí, até o final, hein? Não, Jesus, Ele nos salva e Ele nos mantém dentro desse vivo caminho. Agora, o fim desse caminho não é mais a face da ira de Deus. O
O fim desse caminho é a face da glória de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. O alvo que está sobre nós agora não é mais a fúria de Deus. O alvo que desce sobre nós agora é o amor de Deus. Deus, quando olha para nós, não vê mais um maltrapilho, um imundo, um sujo. Quando Deus olha para nós, Ele vê Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Louvado seja o seu nome. Observe como Jesus inverte as coisas. Observe como a obra de Jesus, tudo muda. Agora você consegue entender a magnitude do pecado e o quão Deus é bom, o quão Deus é misericordioso, o quão Deus é bondoso. A gente consegue observar isso dentro do... O que eu fiz aqui? A gente consegue observar isso. Deixa eu pular aqui. Eu botei errado aqui. A gente consegue observar isso dentro do... me perdi todo aqui. O pastor Daniel está rindo de mim ali. Ali, se perdeu ali, Gabriel. A gente consegue observar isso. Olhem comigo, no capítulo 36 de Salmos. Isso é muito lindo, porque parece que Paulo faz uma comparação aqui. Olha só, o salmista vai dizer, dentro do versículo 1 do capítulo 36 de Salmos, a transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Não. Gente, me perdoe. Deixa eu abrir Salmos 36 aqui. Senhor Jesus. No capítulo 36 de Salmos diz assim, há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. No verso 2 ele diz, porque a transgressão o lisonjeia aos seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detesta. As palavras da sua boca são maldade e engano. Deixam de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito ele planeja maldades. Detém-se no caminho que não é bom e rejeita aquilo que é mal. Observe que o salmista está retratando aqui alguém que não tem Jesus, que anda dentro desse caminho que é mal, que é ruim. No seu coração ele planeja maldades. No seu coração ele planeja ódio. Olha como é interessante no versículo 1 que ele diz, no coração do ímpio a voz da transgressão. Não é parecido com o que Paulo vai dizer em Efésios 2, no primeiro versículo? Que nós estamos mortos em nossos delitos, em nossas transgressões e pecados. A voz, o pecado grita no coração do ímpio, o pecado grita no coração de alguém que não tem Jesus, e é isso que a pessoa segue. A voz da transgressão, a voz do pecado é o que guia a vida dessa pessoa. Agora no versículo 5, no verso 5 do Salmo 36, Davi vai dizer assim, a tua misericórdia, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens, a tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva as pessoas e os animais. Como é preciosa, Senhor, a tua misericórdia. O salmista consegue enxergar a misericórdia de Deus, o amor de Deus, aqui às vezes traduzido por benignidade, a bondade, a misericórdia, o amor de Deus chega, ultrapassa os céus. Isso é lindo. Ele continua dizendo, como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz vemos a luz. Parece com o que João escreve, né? Aquele que estava aqui, que era Jesus, era a luz. E a luz era a vida dos homens. Estende a tua misericórdia aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não deixe que os pés dos soberbos me esmaguem, nem que a mão dos ímpios me obrigue a fugir. Tombaram os ombreiros da iniquidade, foram derrubados e não conseguem mais se levantar. Glória a Deus, porque Cristo sobre si, ele derruba todo o poder da morte. Porque Cristo, através de Jesus, ele derruba todo o poder do pecado.
E Cristo, através da sua obra vicária totalmente suficiente, ele derruba todo o poder que o pecado tinha sobre nós. O pecado não tem mais poder, força sobre nós. Por quê? Porque agora nós estamos em Cristo. É isso que Salmo 36 diz. Agora, vamos ver no versículo 7. No versículo 7, diz: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. E nos fez assentar nas regiões celestiais. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus, ele é um Deus rico, muito rico em misericórdia. É um Deus totalmente poderoso, é um Deus totalmente suficiente. O fim desse caminho agora é a glória de Deus. Tudo isso, em todas essas coisas que Deus fez, o final disso é que o nome de Jesus seja glorificado. O final disso é que o nome de Jesus esteja acima de todo o nome. O nome de Jesus é exaltado. Agora esse é um caminho percorrido pela fé. No versículo 8 diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Até a fé que nós temos para crer em Jesus não vem de nós, vem de Deus. Você tem noção? Deus não somente possibilita a salvação e diz pra gente ali, todo caído, todo errado, diz ali: vai lá, crê em mim agora. Vai lá, te levanta aí. Não, Deus, ele nos dá vida. Através da vida que ele dá, através do Espírito Santo, ele coloca fé em nós. Agora a gente consegue olhar para Deus e crer nele. Agora a gente consegue olhar para Jesus e crer em Deus, e crer em Jesus. Até a fé que nós temos para crer em Deus não vem de nós, vem de Deus. Um caminho agora não conquistado por obras, mas para as boas obras. Olha o que Paulo diz no versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Isso é lindo, isso é glorioso. Até o que a gente faz aqui. Olha como não há mérito algum humano na obra de Jesus. O que a gente faz aqui, se eu estou aqui pregando, se os músicos estão aqui tocando, cantando, se você está aqui louvando ao nome de Jesus, você não tem mérito nenhum nisso. Deus preparou de antemão. Paulo aqui, no primeiro capítulo, ele vai dizer que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes da fundação dos séculos, antes que o mundo fosse criado, o Cordeiro já tinha sido morto pelas nossas vidas. Jesus já tinha se entregado por nós. A obra de Jesus, ela é totalmente suficiente, poderosa para nos salvar. Em tudo isso, Deus é glorificado. Aqui Paulo ele vai dizer que nós somos feitura de Deus. Esse termo feitura no grego, e eu não vou dizer aqui qual é a palavra, porque eu não sei falar grego, mas que há uma conotação muito interessante, que é como se fosse um quadro. É como se Deus nos pintasse. O Dé pinta aqui, o Dé sabe como é o cuidado que tu tem que ter numa obra de arte, o cuidado que você tem que ter quando você está pintando, o cuidado, o amor que você tem que colocar ali, a atenção, o cuidado que você tem que colocar para pintar, para escrever um poema. Agora Paulo está dizendo que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. Como isso é glorioso! Nós somos um quadro pintado pelo nosso Salvador. Isso é incrível, isso é glorioso. Bendito seja o nome de Jesus, porque em tudo isso Deus é glorificado. Irmãos, quando o débito parece pequeno, nós estamos prontos, aptos a subestimar o perdão. Quando a dívida é pequena, sei lá, estou devendo R$5 para o Gabriel, o Gui vai ali, não, deixa que eu pago para ti, beleza. Agora, quando o débito é grande, quando a dívida é alta, a gente dá valor ao perdão. O nosso débito diante de Deus. E aqui há algo que as pessoas precisam entender. O que Jesus fez na cruz, Jesus não pagou algo ao diabo. O diabo não tem poder de nada. A nossa dívida não era com o diabo, a nossa dívida era com Deus. Deus derramou
exatamente o sangue suficiente para pagar toda a dívida nossa diante de Deus. Quando o pecado parece excessivamente maligno, isso faz com que a gente valorize a misericórdia e apreciemos o perdão de Deus. Quando o pecado é visto, meus irmãos, como o pior mal, o maior mal que nós temos, a misericórdia de Deus é vista como o maior bem que nós podemos ter. A misericórdia de Jesus, agora nós conseguimos enxergar, isso é o maior bem. E isso é a coisa mais preciosa que nós podemos ter. Esse é o nosso maior problema, essa é a nossa solução. Jesus é o único caminho que nós podemos trilhar, que nós vamos conseguir ver a face de Deus. Entenda, não há um outro caminho a não ser o nosso Salvador Jesus Cristo. Uma vez eu estava evangelizando com uns amigos meus, tempo de mocidade. Um amigo meu, o Léo, ele estava conversando, sabe? A gente evangeliza, sai louco aí, nem uns quadrados. E aí ele chegou numa mulher e disse assim, posso te falar de Jesus? E a mulher disse assim, não, eu tenho Deus no coração, não preciso de Jesus. Como assim? Não precisa, não preciso de Jesus, eu tenho Deus já, Deus está no meu coração. Como? Não há um caminho se achegar a Deus, a não ser pelo caminho vivo, o único e vivo caminho que é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Somente Ele leva ao Pai. Somente por Ele nós podemos nos achegar. Através da morte dele, através do sangue vicário da cruz, o véu foi rasgado de cima a baixo. E agora nós podemos ter acesso à presença de Deus. O rosto de Deus não está mais virado para nós. O rosto de Deus agora está ao nosso favor por causa do sangue de Jesus. Bendito seja o sangue de Jesus. Essa misericórdia é a mais pura de todas as misericórdias. De tudo que nós podemos ter. Deus pode, meus irmãos, dar todas as coisas. Deus pode dar tudo para você, riquezas. Deus pode dar todas as coisas, bens materiais, mas ainda assim odiar. Uma pessoa pode ser rica, poderosa, mas ainda assim o ódio de Deus está sobre ela. Ricos podem ter grandes posses, doutores podem ter grande inteligência e entendimento, eruditos podem ter eloquência, um homem pode agir de maneira perversa e ainda assim prosperar. Essas coisas, elas não são realmente ruins ou realmente boas. Essas são as coisas que Deus dá pela sua graça comum. Agora há uma graça especial. Há um favor. E esse favor vem das entranhas do amor de Deus. Esse favor, como Paulo vai dizer, é a causa de nós sermos escolhidos por Deus. Essa misericórdia é a mais autêntica de todas. Não houve nada para obrigar Deus a fazer isso. Não houve nada que nós pudéssemos adquirir. Todas as nossas orações, todas as nossas lágrimas, todas as nossas obras, tudo que a gente faz, não poderia pagar o preço de um pecado sequer. Se dependêssemos de tudo que a gente sofre, se dependesse de tudo que a gente faz, de todas as nossas lamúrias, de tudo que a gente passa, nem tudo pode botar as obras de todos os crentes que fizeram coisas sobrenaturais. Nada dessas obras pode comprar o pecado, pode pagar o preço do pecado. Se pudéssemos chorar todas as lágrimas quando pudéssemos chorar, isso não seria suficiente. E mesmo que fizéssemos tudo isso sem pecado, somente o sangue de Jesus foi suficiente. Somente Deus pôde quitar toda a nossa dívida. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. A má notícia, nós estamos em um mundo totalmente perverso, dominado. Talvez hoje você pensa que, cara, o que eu faço? Eu estou no caminho, estou longe de Deus. Se renda a Jesus. Agora, qual é a sua escolha? O que você vai fazer diante disso? Eu falei no início aqui, né? Que a gente toma várias escolhas, várias decisões.
Mas a verdade é que a compra de um carro, depois você trabalha e compra outro, isso não é importante. E num restaurante, comer uma comida ruim, depois troca, vai num outro restaurante outro dia. Agora, essa escolha tem uma consequência eterna. Essa escolha vai te trazer uma consequência não somente para essa vida, mas para a próxima. Entenda, você pode ser abençoado neste mundo, mas você pode ser maldito no mundo por vir. Deuteronômio 30:19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que te vais bem, tu e a tua descendência, e vivas. Talvez você ache que seu pecado é grande demais para Jesus perdoar. Às vezes você acha que seu pecado é... Não, isso aqui que eu fiz, William, isso aqui não tem... Mas não há pecado maior. Não pode haver mais mal que Deus não possa cobrir. Não pode haver mais mal do que em Deus há misericórdia. Deus tem mais misericórdia do que você tem maldade em você. A graça de Deus pode cobrir multidões de pecados. E ela está aqui. Jesus está aqui essa manhã. Essa é a boa notícia, meus irmãos. Essa é a boa notícia. Jesus está aqui. A sua graça está aqui. Por que eu trouxe tanto sobre o pecado? Por que isso acontece? Porque a gente precisa entender. Se eu não falasse isso, seria apenas uma graça barata. Mas a gente precisa entender a dimensão. E entendendo isso, a gente vê como Deus é bom. Isso faz com que a gente gaste as nossas vidas diante de Deus. Isso faz com que a notícia... Você lembra quando José recebe a notícia do anjo? Ele diz, ela vai dar à luz a um filho e você porá o nome dele de Jesus. Que notícia boa. Imagine a primeira vez que este nome foi pronunciado e foi ouvido por ouvidos humanos. Este nome. Por que o nome dele é Jesus? O significado do nome dele. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa é a melhor notícia que nós temos. Essa é a melhor notícia que nós temos. Bendito seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos aqui essa manhã porque Jesus um dia esteve na cruz por nós. Estamos aqui essa manhã por causa da graça, do amor infinito, insondável, maravilhoso do nosso Senhor Jesus. Bendito seja o seu nome. Vamos responder esse sermão essa manhã. Vamos orar. Eu peço que você incline a sua cabeça. Vamos orar a Jesus. Senhor, muito obrigado. Porque a tua graça, a tua bondade é colocada sobre nós aqui. Obrigado, Jesus, meu meigo, meu precioso Salvador. Tu és tudo o que de melhor que nós temos aqui, Senhor. Muito obrigado, porque um dia, Senhor, o Senhor não olhou para os nossos pecados, porque um dia o Senhor desceu aqui, Senhor. Um dia o Senhor pegou os trapos que nós tínhamos, Senhor, o Senhor nos juntou. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor foi fiel, como diz a Bíblia, Senhor. O Senhor, tendo nos amado, o Senhor nos amou até o fim. O Senhor derramou até a última gota de sangue pelas nossas vidas. Eu te louvo, Senhor Jesus, bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, pela tua maravilhosa, pela tua poderosa graça, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado porque até aqui, Senhor, teu Espírito Santo tem nos mantido, Senhor, tem nos deixado de em pé. Muito obrigado, Senhor Deus. Bendito, louvado seja o teu nome. Que a nossa vida essa semana, Senhor, reflita isso. Que a nossa vida essa semana, Senhor, reflita a tua graça, a tua bondade. Que nós venhamos, Senhor, falar desse amor. Em nome de Jesus, aplica essa palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Meus irmãos, vamos responder como o William já adiantou, depois de ouvir esse sermão abençoado da parte de Deus para nós. Pode ficar de pé. E nós vamos responder esse sermão de 3 formas.
né? A primeira forma que nós temos para responder esse sermão é participando da mesa do Senhor, da ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você que faz parte de uma igreja, está nos visitando, ou você que está em via de, né, se tornar membro de uma igreja, você é convidado a tomar e comer de Cristo juntamente conosco, né? E você, obviamente, membro da Igreja Vintage, também tome e coma do nosso Senhor Jesus Cristo, porque quem participa da ceia são aqueles que creem que tudo aquilo que o William anunciou aqui hoje, essa obra de redenção, de salvação, de reconciliação que Deus fez por meio, que Deus faz em nós por meio do Senhor Jesus Cristo, ela é verdade sobre você, ela é verdade na sua vida, ou seja, que Jesus é o teu Senhor e é o teu Salvador. Se você crê dessa forma, então você está convidado a tomar e comer dele, na ceia dele, juntamente com o seu povo, com a igreja. Amém? Então a igreja é a reunião das pessoas que creem dessa forma, é a reunião das pessoas que confessam essa verdade. Como é que vocês vão fazer isso? Vão ter duplas aqui, né? Aqui na frente, bem aqui no púlpito, uma à minha direita, esquerda de vocês, outra à minha esquerda, direita de vocês, né? Para aqueles que estão aqui no centro, não para os que estão nas extremidades. E você vai vir, vai pegar o pão e molhar em um dos cálices, né? O cálice bronze é suco e o cálice bronze é vinho. É que na semana passada eu estava trocando. Foi pegadinho. Cálice bronze é vinho e o cálice dourado é suco. Não se esqueçam disso, por favor. O pessoal que está aqui, eles já estão treinados, né? Calejado, né? Então, quando está vindo uma criança, uma mulher grávida, eles já colocam o cálice dourado à frente, mas você também cuide para não, né, acabar dando aí, vinho para as crianças, mulheres grávidas e pessoas que não têm essa liberdade, né, de tomar bebida alcoólica. Então, toma cuidado. Cálice bronze, tá? Tem até um papelzinho aí na frente agora, ó. Cálice bronze, aí o vinho, cálice dourado é o suco. Bom, segunda forma que nós temos para responder esse sermão é ofertando, vindo trazer diante do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, né? Aí alguns já estão nos visitando, algumas pessoas talvez, né, possam pensar, quem está vendo a gente na internet também, pode estar vendo, ó, sempre termina falando de dinheiro. Nós falamos de dinheiro aqui, como eu sempre falo quando eu tenho a oportunidade de falar sobre oferta depois do culto, nós continuaremos falando de dinheiro, e se você tem problema com isso, você já tem um bom motivo para não voltar mais aqui, entendeu? Porque a gente vai continuar falando dessa forma, porque nós não somos loucos, a gente entende que a missão do Senhor, Deus ele é dono de todo o ouro, de toda a prata, como o William falou, Deus ele pode te dar tudo como pode tirar tudo, porque ele é dono de tudo. Ele fez uma virgem engravidar, sem ter relação sexual nenhuma. Por quê? Porque o poder está todo na mão dele. Ele tem todas as coisas. Nada que existe que você possa ver, tocar, imaginar no mundo, Deus não possa dizer assim, ó, é meu. Tudo é dele, tudo é dele. Entretanto, a missão do Senhor, as luzes que vocês estão vendo aqui, o microfone que é usado para vocês ouvirem a minha voz, esse palco, os televisores, os projetores, os instrumentos, o público, tudo, a cadeira que vocês estão sentados, o café que vocês estão tomando, a água, tudo isso custa dinheiro. Tudo isso custa dinheiro. Para a gente mandar pessoas para outras cidades aqui do estado iniciarem uma igreja, isso custa dinheiro. Aluguel do prédio, cadeiras novas, e etc, que vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, para isso, para que a missão do Senhor aconteça, para que a missão do Senhor avance, nós necessitamos parar de viver no 0 a 0. Ou seja, parar de viver só quitando conta. A gente precisa estar no positivo para poder investir em outras igrejas, em outros ministérios, em outras cidades. Se o evangelho está faltando lá na cidade de Mostardas, nós temos parte de culpa nisso. Ah, pastor, está exagerando, profeta. Não, é verdade. Não estou falando que só nós temos culpa. Nós temos parte da culpa. Porque nós sabemos que lá precisa do evangelho, só que não somos generosos ao ponto de sair do 0 a 0, ou seja, parar de só pagar a conta e ter dinheiro sobrando para eu pegar um plantador e mandar ele lá para Mostardas. E falar, começa uma igreja lá, por tanto tempo nós vamos estar te sustentando. Entenderam isso? Entenderam o que eu estou falando? Sim ou não? Isso envolve eu e você. Cada um de vocês que estão aqui. Ah, não, eu acho que não me envolve. Não, se Deus te trouxe aqui, se você está ouvindo isso, te envolve também. Porque você não veio aqui por livre e espontânea vontade. Deus te colocou aqui hoje, sentado nessa cadeira, ouvindo a minha voz falando essas palavras. Deus te trouxe aqui. Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive você está aqui no culto ou não. Então, essa generosidade precisa vir de ti e de mim. Nós precisamos de 60 mil reais essa semana para quitar nossas contas. Para ficar no 0 a 0. Para ficar no 0 a 0.
a pagar o que a gente tem que pagar. Então, mas 60 mil reais é muita coisa. Como o Jack sempre fala, muita coisa para uma pessoa. Para mim, né, para um de vocês, para 2, 3 pessoas. Para uma igreja isso não é muito. Para uma igreja isso não é muito. Eu, apesar de, né, parecer que não, mas eu sou da época que as pessoas, vamos começar uma igreja em tal lugar. E o fulano vinha, eu vou dar tantos tijolos, eu vou dar tantos sacos de cimento, eu vou dar tantos traços de areia. No Rio a gente fala traço de areia, né? Não sei se aqui fala também. Vou dar tantos metros cúbicos aí de areia, né? Vou dar as vigas, eu vou dar os portões e pronto, aqui, temos uma igreja, vamos tocar. E era isso que acontecia. Provavelmente alguns que estão aqui me ouvindo viveram esse tempo também. Tenho certeza disso. Hoje em dia você não vê mais isso. É um parto. É um parto para tu pagar um aluguel. Cara. É um parto para tu pagar um aluguel. E é por isso, né, que a missão... Como é que vão ser as gerações do futuro? Será que a missão de Jesus vai chegar até lá? Eu sei que a igreja não vai perecer. É promessa de Deus. Mas será que a nossa parte nós vamos fazer? Ou ela vai ser tolhida, vai ser embarreirada por causa da nossa falta de generosidade? Vocês entendem isso, sim ou não? Pastor, mas vai faltar. Pronto, você entendeu o que eu estou falando. Está sendo generoso. Se você dá só o que sobra, você é conveniente. Você é egoísta. Entenderam? A generosidade ela só existe a partir do momento em que você dá algo que vai te fazer falta. Isso é ser generoso. Entenderam isso? Amém? Mas é isso aí mesmo. Vai doer em todo mundo, dói em todo mundo. É isso aí. Então, seja generoso, meu irmão. Deus chama a mim, chama cada um de vocês a serem generosos. Aqui não é projeto para enriquecer pastor, aqui não é projeto para enriquecer qualquer outro membro da igreja, aqui é para a missão do Senhor. Quem nos conhece, quem está com a gente há mais tempo, sabe do que eu estou falando. Aqueles que não acredito. A gente não tem nada o que esconder. A gente não tem nada o que esconder. Tudo que a gente arrecada, tudo que a gente fala aqui é verdade e estamos aqui para a missão de Jesus. Se o propósito fosse enriquecer, a gente não estaria. Eu tenho certeza que se o propósito fosse enriquecer, a gente teria mais dinheiro. Que a gente estaria vendendo o evangelho aqui, as pessoas dariam dinheiro para a gente, como fazem aí fora. Mas nós não somos assim, não seremos. Falamos a verdade e esperamos que, por você ter sido alcançado por essa graça de Deus, essa graça abundante de Deus, que resgatou a mim e a você, quando nós estávamos podres, mortos, destruídos no pecado, como foi falado aqui nessa manhã, por você ter sido alcançado por essa graça, você entenda que perto disso o dinheiro não é nada. O dinheiro é o mínimo. O dinheiro é o mínimo. Deus ele não quer o dinheiro só. O dinheiro é pouco. Ele quer a tua vida. Ele quer tudo. Amém? Então vamos ser generosos para a glória de Deus. Isso também envolve a adoração. O teu bolso também tem que estar convertido a Jesus. O teu bolso também tem que estar convertido a Jesus. Né? Não, meu Senhor, levanta a mão, louva, fala, reina na minha vida, reina no teu bolso também. Amém? E por último, última forma e não menos importante, nós vamos responder esse sermão adorando ao Senhor através dos nossos louvores. Cante com alegria, cante com gratidão. O Senhor nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, na nossa rebeldia. Ele viu a gente no meio da nossa rebelião contra Ele e entregou o seu único Filho para nos salvar. Se isso não te motiva a adorar a Deus com força, com alegria, com gratidão, com ânimo, deixa eu te contar uma coisa. Ainda que tu visse um morto ressuscitando, tu ia continuar com essa cara aí. Tu ia continuar indiferente com Deus. Então, essa é a mensagem mais genuína. A palavra de Deus diz que essa mensagem que foi pregada aqui nessa manhã hoje é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho. Então, se isso não te faz louvar o Senhor, se essa verdade, se essa mensagem de transformação, de salvação, de reconciliação sobre você, sobre mim, sobre todos nós, não te faz adorar o Senhor com alegria, sabe, você está perdido. Você precisa se arrepender, confiar em Jesus e se entregar a Ele. Então, adora o Senhor com alegria. Esquece a pessoa que está do teu lado. Imagina que está você e Jesus. E Ele pedindo, canta para mim. Canta para mim. O que você tem aí para me dar de louvor? Canta para mim, me mostra. Então, adore Ele com alegria. Adore Ele realmente com gratidão, com força, com energia, porque Ele merece. Tudo que nós podemos dar ainda não é nada perto daquilo que Ele merece. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, Pai, eu suplico a Ti que em nome de Jesus, o Senhor possa se fazer presente aqui nesse momento. Que aqueles que irão participar, Senhor Deus, da ceia do Senhor, se há pessoas que estão doentes, que o Senhor as cure. Se as pessoas que estão precisando de força, do Espírito Santo, de poder de Deus para vencer pecados, que o Senhor dê. Se tem pessoas que estão desanimadas, que o Senhor anime.
Que se tem pessoas que estão com medo, que o Senhor encoraje. Que se tem pessoas que estão com a fé vacilante, que o Senhor traga confiança. Que o Senhor levante elas em nome de Jesus. E que o Senhor se faça presente aqui nesse momento. Pai, que o nosso louvor, ele possa chegar com um aroma agradável às tuas narinas e o Senhor nos presenteie com a tua presença aqui nesse lugar, de forma poderosa e abundante. Em nome de Jesus eu oro e clamo ao Senhor, para a glória do teu nome e para o bem do teu povo. Amém.